Olá, eu sou Juliana Moreira dos Santos, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Administração pela Universidade Federal de Sergipe, juntamente com Rubens Alves Figueiredo, com a professora Rúbia Oliveira Correia e com o professor Gustavo Dambisco Gomes de Carvalho, desenvolvemos o artigo intitulado Empreendedorismo Digital por Mulheres, uma revisão integrativa da literatura. Introduzimos a pesquisa relatando que há anos as mulheres vêm lutando por igualdade social e por mais espaço no mercado de trabalho. E todas as mudanças decorrentes na sociedade promoveu um amadurecimento no campo de pesquisa sobre o empreendedorismo por mulheres, e como no seu engajamento com o empreendedorismo. Essa pesquisa, ela se justifica mediante todas essas colocações e é sustentada pelos estudos de Dai, Marlowe e Martin 2016 e demais colaboradores, que ressaltaram a importância de estudos que sistematizam as pesquisas acerca de empreendedorismo digital por mulheres, uma vez que as tecnologias de informação e comunicação podem ser universalmente concebidas como uma ferramenta para a geração de renda e, por consequência, extensionista dessa ação, ser um meio seguro de longo prazo para empoderar as mulheres. Tendo em vista todas essas colocações, o artigo tem como objetivo geral identificar na literatura as abordagens referentes ao empreendedorismo digital por mulheres na literatura selecionada. A segunda seção do artigo, ela vem discutir o empreendedorismo digital por mulheres na visão de Gianni Moster 2010 e demais colaboradores. E segue para a terceira seção, que traz um método utilizado na pesquisa. Esse estudo se caracteriza como qualitativo, exploratório e descritivo. Utilizou-se de análise bibliométrica e análise sistemática. Toda a pesquisa foi orientada por um protocolo para garantir a confiabilidade e a qualidade do estudo. Os dados foram coletados na plataforma de dados da Web of Science, utilizando uma chave combinatória. O resultado inicial da busca se fez em 637 artigos, que foram exportados para uma planilha do Excel, inicialmente tratado pela leitura dos títulos e resumos, e para o corte amostral final utilizou-se o método PRONALC. O portfólio selecionado ele foi definido em 17 artigos. E aí, procedeu-se o tratamento dos dados com auxílio do software VozView e uma investigação sistematizada por meio de categorias e elementos de análise. A quarta seção do artigo apresenta a análise dos dados encontrados. Essa seção ela foi dividida em duas outras subseções. A primeira apresenta as métricas sobre empreendedorismo digital por mulheres, resultante da análise bibliométrica, e a segunda faz uma análise sistemática acerca da temática investigada. A priori, destacou-se o perfil das publicações do portfólio selecionado. Utilizou-se um quadro para demonstrar as 17 publicações realizadas, destacando seus autores, os periódicos, o objetivo, o método e estratégia utilizado na pesquisa e em qual contexto essa pesquisa foi estudada. E aí, chegou às seguintes considerações. As publicações elas ocorreram em maior parte em contextos rurais e em via de desenvolvimento, em continente africano e asiático. Houve uma maior frequência de publicação nos anos de 2016, com temas sobre atividades empreendedoras digitais, na promoção de igualdade de gênero e desenvolvimento e crescimento socioeconômico regional. Em 2018, com os pesquisadores buscando identificar o acesso à rede por meio de uso de tecnologia digital. E no ano de 2019, os autores avaliando o impacto da aceitação digital pelas mulheres ao empreender. Os artigos analisados utilizaram 53% a uma abordagem qualitativa, enquanto os outros 41% desenvolveram pesquisas operacionalizadas por métodos quantitativos. Aproximadamente 5,8% utilizaram os dois métodos. Deduz-se por meio dessas informações que, por ser uma temática ainda pouco explorada, os pesquisadores tendem a priori buscar compreender o fenômeno para depois testá-los estatisticamente. Seguindo para a primeira figura extraída pelo VozView, que faz uma análise de coautoria, foi possível observar a formação de clusters individualizados, ou seja, houve falta de colaboração científica entre os pesquisadores e esses pesquisadores investigaram, eles não estabeleceram interconexões para suas pesquisas. Porém, houve coautorias nas suas próprias publicações e isso não se restringiu a uma única afiliação. Foi percebido que os autores da amostra selecionada se conectavam com pesquisadores de outras instituições acadêmicas. Feito isso, buscou-se entender a evolução da publicação do portfólio selecionado. Identificou uma descontinuidade no ano de 2016 para as publicações das pesquisas. Porém, esse resultado não pode ser generalizado, uma vez que o método de corte amostral, o PRONALC, por meio da regra de Pareto, seleciona apenas 20% dos trabalhos mais relevantes, o que não permite uma análise longitudinal sobre as publicações relacionadas ao empreendedorismo digital por mulheres. Em seguida, foi feita uma análise de citação entre autores, que foi formada por 7 clusters
nos quais são constituídos pelos principais autores citados na temática. Na figura 7, prosseguiu para a identificação de quais foram as palavras mais utilizadas pelos pesquisadores para estruturar a rede de concorrência de palavras-chave. E aí identificou que o termo gênero foi o termo mais citado com 7 ocorrências. Na segunda subseção da discussão dos dados, identificou que o empreendedorismo digital por mulheres na amostra selecionada está intimamente ligado ao uso de aplicativos e dispositivos móveis. Percebeu-se que a lacuna teórica sobre o tema ainda persiste, sobretudo em contextos e grupos marginalizados. Observou que o empreendedorismo digital por mulheres começou a ser visto a partir da divulgação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável divulgados pela ONU. E aí passou a ser vista como uma política pública que utiliza as tecnologias de informação e comunicação para viabilizar o empreendedorismo e, por consequência, empoderar as mulheres. Foi identificado dificultadores, motivadores para as mulheres empreenderem no ambiente virtual e, além disso, essa revisão da literatura permitiu identificar que os desafios para as mulheres empreenderem são mais severos em países menos desenvolvidos. Com isso, tecemos as considerações finais do artigo, destacando que, sendo sobre a perspectiva de fazer negócio por meio de uso de mídias digitais diretamente ou não, o empreendedorismo digital ele é visto como uma mola propulsora para empoderar as mulheres. Constatou-se que a temática foi predominantemente explorada em contextos marginalizados, o que pode ser resultado dos governantes desenvolverem políticas públicas que atendam os objetivos globais propostos pela ONU. Percebeu-se uma urgência em se estimular o empreendedorismo feminino digital em economias emergentes, porque nesses contextos os resultados empresariais são restringidos e abrem lacunas para a solução de problemas que podem ser preenchidas por meio de plataformas digitais. Foi possível concluir, assim, que as tecnologias de informação e comunicação se apresentam como uma ferramenta valiosa para transformar o ambiente de negócio e aumentar a sua produtividade de forma perene, além de ser uma oportunidade de acesso à renda para as mulheres que vivem em áreas remotas e marginalizadas. A pesquisa tem como limitação o portfólio reduzido de artigos e sugere-se que pesquisas futuras utilizem outros modelos de cortes amostrais para ampliar o fenômeno estudado. Indica-se ainda que sejam realizadas pesquisas empíricas sobre o uso de tecnologia de informação e comunicação para estimular o empreendedorismo por mulheres, especialmente por problematizar sobre aspectos críticos de inclusão e exclusão social provocado pelo empreendedorismo digital em contextos marginalizados, por estratégias de políticas públicas direcionadas à dinamização da economia online e ao empoderamento da mulher e, por fim, estudar o processo de institucionalização do empreendedorismo digital realizado por mulheres, seja no cenário brasileiro ou em realidades similares. Artigo. Muito obrigada.